Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Glória a Deus. Feche seus olhos. Nós já podemos sentir a presença do Senhor através dos louvores nesta noite. E o Senhor vai completar a obra através da palavra dele. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Papai querido, eis-nos aqui na tua casa nesta noite. Papai querido, nós estamos aqui para te agradecer, para te louvar, Papai querido, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui nesta noite. Papai querido, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos colocou aqui, ó Pai, como príncipes e princesas diante da tua presença. E nós te louvamos, ó Pai, por este privilégio. Te louvamos porque o Senhor tem alcançado a nossa vida e tem alcançado a vida da nossa família. E nesta noite, ó Pai, nós só temos gratidão de estarmos aqui. Papai querido, o Senhor conhece nesta noite a minha e a necessidade da tua igreja. Que o Senhor venha completar a tua obra nas nossas vidas, ó Pai, através da tua palavra. A tua palavra que cura, a tua palavra que transforma, a tua palavra que liberta. A tua palavra, ó Pai, que vai nos dar vida e vida com abundância, que é a nossa salvação. Papai querido, tira toda incredulidade, tira todo o peso, tira todo o cansaço, todo o enfardo. Lança por terra, ó Pai, toda seta de enfermidade contra as nossas vidas nesta noite. Que venha bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Mas que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha abrir as nossas visões, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. E que a tua palavra que será ministrada, Senhor, venha alcançar guarida nos nossos corações nesta noite. E venha nos transformar de dentro para fora, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nessa sexta-feira para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Lucas 24. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Amém? A palavra de Deus fala assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não reconhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que eles lhe achavam em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abrindo-se-lhes então os olhos, o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, depois de 3 dias, ressuscita, e começa a aparecer aos discípulos, aqueles que andaram com ele, aqueles que caminharam na dificuldade, aprendendo a palavra, que fizeram aquilo que nós estamos fazendo a obra verdadeira que o Senhor tem para cada um de nós, para ganhar almas ao reino do Senhor. Só que nesse momento que Jesus aparece a Maria Madalena, aparece a Pedro, aparece a João, eles não conseguiam enxergar de primeira. Jesus tinha que dar a visão para eles, porque agora eles não podiam enxergar Jesus como ele era antes, mas agora eles tinham que ver Jesus com o seu próprio coração. E isso é ter fé no meio de nós. Essa fé que nós temos também, porque nós também não participamos dessa caminhada a qual Pedro participou, a qual João participou, a qual Mateus participou. Mas Jesus Cristo fala que se você tiver fé, e fé verdadeira, ele vai andar dentro do nosso coração. E é isso que ele está fazendo aqui agora, nesse momento. Eles começam uma caminhada, desacreditando naquilo que tinha acontecido, mesmo conhecendo as escrituras, porque aquilo que eles viam foi grave demais para acreditar que Jesus Cristo ressuscitaria no 3º dia. Porque Pedro, quando fala para Jesus: se o Senhor for castigado, eu vou ser castigado com o Senhor. Se o Senhor for preso, eu também vou preso com o Senhor. E Jesus olha dentro dos olhos de Pedro e fala para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes hoje, porque você vai passar coisas que você nunca tinha passado antes, e vai ficar com medo. E todos os discípulos ficaram com medo naquele momento. Todos os discípulos fugiram no momento em que Jesus mais precisava de cada um deles. Por isso ressuscita o Senhor Jesus e vai a cada um deles e começa a abrir a visão espiritual. Começa a mostrar para eles que Jesus está num corpo glorioso. E para você chegar a essa caminhada que eles tiveram, nós também temos que andar no caminho do Senhor. Em Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, olha que bonito, Lucas 19, 1. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu olha para aquilo que Jesus Cristo estava fazendo, para os milagres. Uma pessoa que estava curando enfermos, cegos, desde nascença. Uma pessoa que estava amando com amor tão verdadeiro que o nosso mundo ficou dividido entre antes e depois de Jesus Cristo. Uma pessoa que não pedia nada em troca para fazer aquilo que ele estava fazendo na vida deles, e ao mesmo tempo faz nas nossas vidas, porque ele é eterno. E naquele momento Zaqueu começa a procurar a andar, a olhar o caminho que Jesus ia passar, porque ele queria conhecer o Senhor Jesus. Força de vontade ele teve.
não olhou para todas aquelas riquezas que ele construiu durante toda a sua vida, porque aquilo já não estava fazendo sentido. O verdadeiro sentido está na palavra de Deus, porque ela é eterna e ela muda o nosso coração de dentro para fora. O verdadeiro sentido da palavra é transformar as nossas vidas, o nosso caráter. Cada dia um passo, mas um passo decisivo junto com o Senhor. Zaqueu não vê os obstáculos, porque toda vez que nós procuramos encontrar o caminho do Senhor, nós vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar obstáculos, porque tudo que tem valor vai ter dificuldade para você conquistar. Você demorou para construir sua casa, você demorou para comprar seu carro, porque você lutou para conseguir, você colocou todas as suas forças e as suas energias nisso. A mesma coisa é a palavra de Deus. Para você ter o entendimento, você tem que lutar por isso. E Zaqueu luta. Zaqueu não era de pequena estatura, existia uma multidão ao lado do Senhor Jesus Cristo, mas ele não olhou para a multidão, ele queria ver quem era Jesus, e mesmo não conhecendo, nunca tendo visto, ele sobe numa figueira brava, para ver se conseguia pelo menos ver quem era o Senhor Jesus. Mas o esforço de Zaqueu foi tão grande que Jesus Cristo, conhecedor de todas as coisas, olha e vê Zaqueu em cima daquela figueira brava, e ao mesmo tempo surpreende, porque ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus Cristo fala com cada um de nós também, que abrimos as nossas casas, os nossos lares, para Ele fazer morada, para Ele nos construir e nos levar para a vida eterna, porque um dia nós vamos dar o último passo aqui nessa terra, e as coisas materiais não terão importância nenhuma para você e nem para nós. O que importa é as coisas espirituais, e para nós nos tornarmos espirituais, temos que fazer igual Zaqueu, igual aqueles 2 discípulos de Emaú, que não estavam entendendo direito o que estava acontecendo, mas que um dia eles andaram com o Senhor, um dia eles fizeram a obra, e Jesus Cristo, vendo o esforço que eles tinham, precisava abrir a visão daquele povo, e Ele volta, depois de ressuscitado, e começa a falar com cada um deles, e quando começa a falar, o coração começa a arder, porque é assim que Jesus Cristo habita, é dentro do nosso coração. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O esforço de Zaqueu mudou a vida dele, porque Zaqueu quis ir além daquilo, enxergar além daquilo que ele via. E para nós enxergarmos além daquilo que nós conhecemos, nós precisamos da palavra do Senhor. E quando nós nos esforçamos, o próprio Senhor Jesus vem ao encontro de cada um de nós e começa a caminhar junto conosco. Amém? Em Êxodo 3, 1, 5, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 3. Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio o monte de Deus a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Mais um momento, mais uma vez aqui, o Senhor vai mudando o cenário de uma pessoa, porque é assim que Ele faz nas nossas vidas. Ele muda o cenário de Moisés várias e várias vezes, para Moisés chegar nesse determinado lugar. Vários anos passou, mas o tempo para Deus não importa. E se o tempo para Deus não importa, para nós que caminhamos também, esse tempo não importa mais, porque nós caminhamos no tempo do Senhor. A partir desse momento, Moisés, um homem que nasceu no meio da dificuldade de um povo escravo, um povo cativo que não tinha a mínima possibilidade de sair daquela escravidão, daquele país que era o Egito. Deus resolve mudar a vida daquele povo, daquela nação,
e começa a trabalhar na vida de uma criança jogada num rio, numa perspectiva de vida que não existiria depois daquela passagem. Mas quando Deus está no negócio, as coisas acontecem, e as coisas aconteceram na vida de Moisés. E Moisés coloca o próprio faraó, que estava matando os filhos homens, os hebreus, para cuidar de um seu povo, que era Moisés. E ele cresce, estuda nas maiores faculdades, porque ele ia entregar para aquela nação as leis, porque Deus precisava de alguém que soubesse ler e escrever. E é assim que ele faz, porque Deus trabalha no meio do seu povo e nunca deixa o seu povo enganar. Mas para que Moisés chegasse aonde Deus queria, ele teve que passar por várias humilhações. Ele teve que fugir do Egito, ele teve que tomar conta de ovelhas que não era dele. Um menino que um dia era neto de Faraó, tinha as coisas materiais que ele pensasse ter, ele tinha. Naquele momento ele não tinha mais nada, mas algo estava crescendo dentro do coração dele, porque estava brotando o que era mais importante de tudo aquilo que ele teve, que é a palavra de Deus. Através do seu sogro, vai ensinando para ele quem é Deus de verdade, como Deus opera no coração. A mesma coisa acontece aqui quando nós nos reunimos sobre essa palavra. Cada dia que nós ouvimos, aprendemos um pouquinho. Não importa o tanto, mas se nós aprendemos um pouquinho durante a nossa passagem nessa vida, vamos aprender grandes coisas e é saber o que Deus tem melhor nas nossas vidas. A partir desse momento, um dia, Moisés, apacentando as ovelhas, ele tem um encontro com uma sarça ardente, porque ele estava pronto para falar com Deus. Deus já tinha preparado o coração dele, quebrantado, transformado ele numa pessoa humilde, pequena, porque Deus faz os pequenos crescerem. Aquele que se humilhar será exaltado. A partir daquele momento, Deus começa uma história grandiosa na vida de Moisés, que até mesmo as pessoas que não têm conhecimento do Evangelho conhecem a passagem do Mar Vermelho, conhecem as 10 pragas que aconteceu no Egito, que foi tão grandiosa que hoje, depois de 4.000 anos, 3.800 anos, nós estamos pregando sobre aquilo que aconteceu lá, mostrando para mim e para você que a palavra de Deus não tem tempo, a palavra de Deus é eterna. Pegamos ela naquele momento e nos dias de hoje ela tem o mesmo valor, ela tem o mesmo sentido: transformar e fazer com que nossa fé cresça, acreditando naquilo que Deus tem para cada um de nós. Moisés se torna um grande homem, colocado num deserto junto com aquela nação, porque no deserto é que nós aprendemos a conhecer Deus. Se você olhar, todas as pessoas grandiosas que andaram com Deus, andaram na dificuldade. Quanto maior foi a dificuldade, mais se tornaram grandes na palavra do Senhor. Foi na vida de Davi, quando enfrenta Golias, quando enfrenta Saul, quando enfrenta todas aquelas batalhas, até se tornar um rei, porque acreditou de verdade, enquanto que toda a sua família não acreditava naquilo que Deus tinha na vida dele, quando foi ungido por Samuel. Mas ele acreditou, mostrando que a fé está dentro do seu coração. É você que tem que acreditar, é você que tem que abrir o coração para que Deus entre dentro, igual está lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. A porta é a pregação, o coração seu, se você abrir, o Senhor entra dentro e te mostra uma nova visão que você nunca teve. A visão do Senhor Jesus, a visão daqueles discípulos que estavam andando em Emaús, indo para Emaús. Quando Jesus começa a falar, o coração começa a arder, eles começam a sentir algo diferente, tão diferente que quando Jesus faz que ia para frente, eles falam: não, entra para dentro de casa, queremos aprender mais da palavra do Senhor. Porque quanto mais aprendemos, mais crescemos. A árvore plantada a ribeiros, pode vir a tempestade que for, pode vir a seca que for, as folhas delas sempre estarão verdes e vai dar o fruto na estação própria do Senhor. Em Mateus 3,13 a palavra de Deus fala assim, Mateus 3:13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E o mais interessante e o mais importante, eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista começa a pregar no Jordão, na dificuldade, com roupa de couro de camelo, e comendo mel silvestre e gafanhoto. Mas ele estava fazendo a vontade de Deus naquele lugar. Você vê o evangelho nascendo no deserto, as coisas indo contra aquilo que o povo, o ser humano do mundo, porque a palavra vai sempre contra aquilo que o mundo acredita. Porque quando você fala que Jesus Cristo era filho de um carpinteiro e se torna um Deus e morre numa cruz para salvar nossos pecados, a pessoa só vai acreditar se ela tiver fé no coração. E ela só vai ter fé no coração se ela ouvir a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela tem poder, você tem que ouvir também. A partir do momento que nós ouvimos, começamos a crer e andar nessa caminhada, fazendo a mesma obra que esses grandes homens fizeram lá no começo, porque somos filhos de Deus na fé, filhos de Abraão na fé. João Batista continua naquela dificuldade, pregando o evangelho, naquele caminho que o Senhor tinha escolhido para ele. Ele era primo de Jesus, ele conhecia o Senhor Jesus. No determinado momento da vida dele, talvez no começo, talvez ele até pensou em desistir, mas aí o Senhor fala no nosso coração: continua firme, porque eu estou com vocês. Ele provavelmente falou com João Batista, porque essa determinação, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que entra dentro do nosso coração e faz com que nós continuemos caminhando nas dificuldades, glorificando a Deus. E no momento da vida de João Batista, as coisas mudam e as pessoas começam a acreditar e ir e batizar, porque ele não desistiu daquela caminhada. E depois veio a recompensa. E qual que era a recompensa? Quando milhares e milhares de pessoas já estavam batizando, de repente chega o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na maior simplicidade ele chega naquele lugar. João Batista olha e fala: é o Senhor que tem que me batizar, não sou eu. Como eu vou batizar o Senhor? Ele: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E Deus revela o que é mais bonito de tudo: Ele nunca deixa seu povo enganado. Tudo que Ele começa, Ele fala antes que vai acontecer: estou andando com vocês, continua firme que eu vou abrir mais portas. E porta que Deus abre ninguém fecha, porque Ele é Deus. Quando naquele momento João Batista batiza o Senhor Jesus Cristo, além daquela pomba corpórea vir sobre Jesus, manifestando o Espírito Santo de Deus para que as pessoas vissem, vem o que é mais maravilhoso: a voz do Senhor dos céus dizendo: este é o meu filho. Para não deixar dúvida, porque Deus não deixa dúvida no ministério. Deus não deixa dúvida. Por que nós estamos aqui reunidos hoje? Estamos aqui reunidos porque nós fazemos parte desse povo. Estamos reunidos porque nós também acreditamos. Estamos reunidos porque talvez num determinado momento da nossa vida fizemos como Pedro, negamos, mas o Senhor Jesus veio e nos trouxe de volta, continua fazendo a minha vontade, e aí nos tornamos mais fortes, porque Pedro se torna o alicerce da igreja, de tão fortalecido que ele ficou depois daquilo que aconteceu na vida dele, porque ele andou de verdade com o Senhor Jesus. Andar de verdade é o que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra sem pedir nada em troca, para que as pessoas convertam o seu coração e continuem andando, e venham andar conosco também nessa caminhada, e ver que existe um mundo a qual você só vai enxergar a partir do momento que você tiver fé no coração. Quando Jesus estava crucificado, as pessoas que não tinham conhecimento falavam para ele: você desce daí, você não curou as pessoas, você não tem poder, você não é filho de Deus, porque não conheciam, não tinham entendimento espiritual. Quem tinha o entendimento espiritual sabia que Jesus estava nos salvando naquele lugar, porque Ele estava ali, porque Ele se entregou verdadeiramente na palavra. Em Lucas 5:1 a palavra de Deus fala assim, Lucas 5:1, Lucas 5,
Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. Aqui Jesus está no começo do seu ministério. As pessoas ainda não acreditavam, mas ele continuava fazendo a vontade do Pai. Isso não fazia com que ele desistisse, mais força dava a ele. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Os pescadores estavam lavando as redes e prestando atenção na pregação que o Senhor Jesus estava fazendo. Porque você só vai acreditar de verdade naquilo que Jesus é, acreditar de verdade naquilo que Jesus pode fazer, se você ouvir a palavra assim como esses simples pescadores estavam fazendo. E entrando num barco que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Simão Pedro era um pescador profissional, conhecia do mar, passaram a noite pescando, sabia que não tinha possibilidade nenhuma de pegar peixe ali próximo. Eles passaram a noite pescando mais profundamente nas águas e não pegaram nada, muito menos ali próximo. Mas quando ele estava lavando as redes, ele estava prestando atenção na palavra de Deus. O mesmo acontece aqui conosco, porque a fé brota no nosso coração a partir do momento que nós ouvimos. E eles acreditaram naquela palavra que Jesus deu para eles. Acreditar na palavra de Deus é você andar nos caminhos, é você conhecer Ele de verdade. Você saber que aquela criança que nasceu num estábulo era o Filho de Deus, na maior simplicidade de todas, do Criador do céu e da terra, nasce no estaleiro, sem mordomia, sem nada. E assim ele cresceu, e assim ele valorizou aquilo que Deus tinha. Simão, acreditando nessa palavra e nesse homem empregador, que ele ainda não tinha o conhecimento de quem ele é, mas ele começou a entender aquela palavra e sentido estava dando na vida dele. Ele volta e lança a rede. Quando ele lança, teve que chamar mais outros barcos para puxar aquela rede, de tanto peixe que tinha. Porque Jesus faz milagres. Se você acreditar de verdade, Ele cura. Se você for verdadeiro com Deus e não pedir nada em troca e nem barganhar com Ele, Ele se alegra de ver o seu esforço e continua fazendo milagre, igual Ele fez aqui no meio de nós. Ele fez também com esse povo. E o milagre foi tão grande que a palavra de Deus fala que Pedro falou, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Porque o verdadeiro sentido da palavra é mostrar o nosso pecado. E quando ela mostra o nosso pecado, ela nos mostra que precisamos desse alimento, dessa palavra, para nós sermos construídos de novo. Mas agora construídos espiritualmente, fortalecidos pela palavra de Deus. Igual foi na vida de Saulo, um homem perseguidor, um homem mau, um homem que matava as pessoas. Mas um dia ele teve um encontro, mesmo perseguindo, ouvindo a palavra fez sentido na vida dele e mudou a vida dele. E na estrada de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, que disse para ele: Saulo, por que me persegue? Está perseguindo a minha igreja, está perseguindo a mim. E ele disse: quem é o Senhor? Ele disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Só que assim como nós, ele agarrou aquela oportunidade com unhas e dentes, porque ele ouviu a palavra de Estevão e continuou nela até o final. E se nós estamos aqui pregando o Novo Testamento, foi porque a maioria das obras Paulo fez. Em Gênesis 37, já estamos terminando, 37, a palavra de Deus fala assim, 37, 6. E disse: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós?
Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. José era um sonhador, mas era um menino que acreditava naquilo que Deus tinha na vida dele, porque Deus se manifestava na vida de José através dos sonhos. E José acreditava, ele acreditou tanto que todas as dificuldades que o Senhor colocava ele continuava e passava aquelas dificuldades, porque estava acreditando naquele sonho. Mesmo quando ele estava preso, ele continuava acreditando naquele sonho. Quando ele era escravo, quando ele foi caluniado, porque ele levava a palavra de Deus em primeiro lugar no seu coração, por isso ele conseguiu passar por todas aquelas dificuldades. Pessoas que não têm o conhecimento da palavra e não têm a sabedoria que Deus dá para cada um de nós, o primeiro momento de dificuldade já se descabela. Mas o crente que tem o conhecimento da palavra, a primeira dificuldade ele ora para Deus, e Deus vai abrindo as portas e vai transformando as nossas vidas, encorajando o nosso coração. José é um menino a qual conta seu sonho para seus irmãos e nenhum deles acredita, mas José acreditava, porque aquele sonho estava cravado dentro do seu coração. Aquele sonho fazia parte de Deus na vida dele, e era tão grande o sonho que quando as pessoas já nem sabiam mais se José estava vivo, se estava morto, já não sabiam mais o paradeiro de José, ele se torna o governador dentro do Egito e manda chamar seus irmãos e ajuda cada um deles, mostrando tão grandioso era o coração de José, porque Deus estava manifesto dentro do coração dele, através dos sonhos, igual Deus manifestou através daquela sarça ardente com Moisés, igual Deus se manifesta no meio de nós através do Espírito Santo de Deus, igual aqueles discípulos que já não acreditavam mais depois de ter visto tanta coisa ruim acontecendo com seu mestre. Tão ruim que quando Jesus ressuscita teve que falar no coração de cada um deles, porque é o Senhor que se manifesta a nós. Para nós basta nós abrirmos o coração e continuar essa caminhada. E para finalizar, em João, a palavra de Deus fala assim, João 20, olha que bonito, olha o que diferencia o crente. João 20, 24, a palavra de Deus fala assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo como crente, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, meu Deus, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós, porque nós acreditamos naquela sarça ardente que Moisés se aproxima e fala com ela. Nós acreditamos em Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogados no forno ardente, e o Senhor Jesus entrou lá também. Nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quando ressuscita depois de 3 dias, pagando os nossos pecados. Acreditamos de tal maneira, por isso nós estamos aqui fazendo a mesma coisa que os seus discípulos fizeram, levando o Evangelho, não importando com as dificuldades, nem com os momentos de turbulência, porque sabemos que o Senhor anda conosco. Acreditando em todas aquelas pessoas que andaram no deserto para receber a terra prometida, porque se eles não tivessem atravessado aquele deserto durante 40 anos, com Moisés, Caleb, Josué, Arão, esse Evangelho não tinha chegado até os dias de hoje. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória.
Amém? Quem precisa de oração? Amém? Vamos nos unir nesta noite, a nossa fé. Vamos fazer um clamor em prol da vida da nossa irmã Lúcia, né, que se encontra enferma. E que o Senhor venha fazer um milagre, né? O que o homem não pode, o Senhor é o Deus que dá a última palavra. E se Ele quiser, Ele pode acabar com aquela infecção e dar uma nova oportunidade de vida para ela. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos a vida da nossa irmã Lúcia, que se encontra ali, ó Pai, naquela UTI. Papai querido, o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe. E nesta noite nós apresentamos a vida dela diante da Tua presença. Papai querido, alcança ela neste momento. Papai querido, vai visitando ela nesta hora, ó Pai. Papai querido, vai derramando do Teu poder sobre a vida dela. Papai querido, tudo que tem causado aquela infecção, todo aquele vírus, Papai querido, começa a derramar sobre a vida dela nesta noite o fogo do Senhor, o fogo que consome, ó Pai, todo o holocausto, que consome, ó Pai, toda a infecção, toda a enfermidade. Papai querido, vai aumentando o Teu poder sobre a vida dela nesta noite, vai visitando, ó Pai, cada órgão interno, vai visitando a corrente sanguínea. Papai querido, vai queimando, Jesus, todo o mal, vai lançando por terra, Senhor, tudo que não provém do Senhor contra a vida dela nesta noite. Papai querido, vai lançando por terra toda a palavra contrária, vai lançando por terra ali, Senhor, tudo que não provém do Senhor na vida da irmã Lúcia agora. Papai querido, mas que nesta hora, ó Pai, o Senhor venha visitar com a cura do Senhor, com a restauração do Senhor, ó Pai, sobre a vida dela. Papai querido, faça a Tua obra conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade na vida da irmã Lúcia nesta noite, porque a Tua palavra nos diz, ó Pai, se nós clamarmos a Ti, o Senhor responde. E nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e fazemos um clamor em especial pela vida dela. Papai querido, alcança ela nesta noite com a Tua cura, com o Teu milagre, com a Tua libertação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, e nós apresentamos a vida dos irmãos que não puderam vir. Alcança a irmã Vera, alcança a irmã Tatiane, alcança, Senhor, a irmã Jaqueline nesta noite. Papai querido, da mesma forma que o Senhor vem alcançar com a cura, com a libertação, com a restauração do Senhor sobre a vida dela. Papai querido, apresento a vida da Naftali. Papai querido, repreendo, ó Pai, toda seta, toda enfermidade, tudo que não provém do Senhor contra a vida dela nesta noite. Papai querido, nós determinamos a cura, nós determinamos, ó Pai, a paz, o refrigério do Senhor sobre a vida da Tua pequena nesta noite. Cerca a vida dela com a muralha da Tua presença, que nenhum mal venha enxergá-la, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de vida, Te louvamos por este momento, Te louvamos, ó Pai, damos graça, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui, ó Pai, o Senhor tem dado fôlego de vida para cada um dos Teus pequenos. Papai querido, abençoa a vida de cada um que nos ouviu, abençoa, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Papai querido, também alcança, ó Pai, cada um que se encontra ali enfermo no hospital. Papai querido, dê oportunidade de arrependimento. Papai querido, alcança com a Tua cura, com a Tua libertação, ó Pai, nós Te pedimos, e que o Senhor continue guardando a nossa entrada e a nossa saída, livrando, ó Pai, de toda seta, livrando, ó Pai, do homem sanguinário e fraudulento, em nome de Jesus, amém? Estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.